O que você precisa saber para começar em DevOps? Olá, meu nome é Alberto Souza e hoje eu tô aqui com o Leonardo Sartorello, professor aqui na Alura. E aí, Leonardo, beleza? Beleza. Bom demais, cara. Então, a gente tem alguns tópicos aqui, né, para cobrir, mas o primeiro de todos explica para mim, o que é DevOps? Bom, vamos lá. DevOps. DevOps, quando a gente fala em DevOps, geralmente a gente fala da cultura de DevOps. Não só DevOps, a palavra solta em si. E vamos ver o que é essa cultura. Essa cultura de DevOps, ela engloba várias partes diferentes. Mas o principal é a parte do Dev e a parte de Ops, que é a infraestrutura, que era chamada antigamente de infraestrutura. Então, o profissional em DevOps, ele vai ter que saber um pouco sobre o Dev, então codar, fazer testes, fazer o deploy do código, coisas assim, e vai ter que saber um pouco de infraestrutura. Então, toda a parte de máquinas, sistemas operacionais, uma parte de monitoramento, algumas coisinhas nesse sentido. Bom demais. E aí você usou a palavra cultura. Acho que esse é um tema legal pra gente puxar aqui, que é o seguinte. Quando a gente pensa em cultura, uma cultura que já está estabelecida em fluxo de desenvolvimento é a cultura de testes. Então, dificilmente você vai encontrar uma equipe que está desenvolvendo um produto onde as pessoas que estão desenvolvendo não tenham conhecimento sobre criação de testes automatizados. Então, eu vou lá implementar a funcionalidade, é esperado que eu já consiga, né, escrever um teste automatizado ali de unidade, um pouco mais integrado, talvez um teste de aceitação, que eu domine ali as ferramentas. Então, eu tenho que saber usar ali um JUnit da vida, se eu estou codando em Java, se eu estou fazendo ali em JavaScript, uma coisa, talvez eu use um Jest ou algo do gênero. Então, isso já é bem cultural, já é esperado que as pessoas saibam. Quando a gente olha para cultura DevOps, e aí até conectando com o lance do Dev em T, até onde, né, deve ser, até qual que é a profundidade que um dev dentro de uma equipe deve conhecer sobre DevOps, sobre, no caso, essa parte de operação, sobre como integrar isso para dentro do fluxo de desenvolvimento e tudo mais. Bom, vamos lá. O pessoal de Dev, em específico, eles têm que conhecer muito do que eles trabalham, então os frameworks que eles trabalham, eles têm que conhecer muito, fazer testes tanto unitários quanto os testes mais completos, eles também têm que conhecer bastante. Mas é bom que eles saibam um pouco de infraestrutura. Então, onde esse código deles vai rodar? Como esse código vai ser executado? Não precisa conhecer muito, mas conhecer um pouco qual tipo de rede que ele vai utilizar, qual porta, qual protocolo. É importante ter um pouco desse conhecimento. Você não precisa saber configurar tudo isso, mas é importante você saber como ele vai ser executado. Agora, o pessoal de DevOps é bem mais puxado para essa área. Então, é bom você saber como você vai configurar a rede, como você vai configurar o sistema, quais são as dependências que você vai ter que ter instalada no seu sistema para você poder rodar o código que o pessoal de Dev fez. E, às vezes, para você saber qual dependência você vai ter que instalar, por exemplo, é bom que você saiba um pouco de Dev. Então, no código que os devs fizeram, quais dependências vão ser utilizadas, aonde vai ser usado variável de ambiente, o que você vai ter que configurar. Então, para isso, você vai ter que olhar no código do dev. Então, o profissional em DevOps tem que saber um pouco de dev também. E isso traz essa parte de T, digamos assim. Bom demais. E aí, né, até para a gente pegar aqui a sua opinião como especialista no assunto, é o seguinte, né, tem um tema que é polêmico. Eu deveria ter um profissional ou N profissionais especializados nessa parte de operação para dar esse suporte para toda a equipe, ou todo mundo da equipe deveria realmente se puxar cada vez mais para cima em relação a esse conhecimento de operação, de modo a realmente facilitar o trabalho de quem manja mais. Então, de novo, né, fazendo paralelo com essa parte de testes. Quanto melhor eu testo a minha aplicação, mais eu facilito o trabalho da pessoa com chapéu de QA, por exemplo, dentro ali da equipe, né? Chapéu de QA, aquela pessoa que tem essa responsabilidade ainda maior, né, de prezar pela qualidade do produto como um todo, né? Manja ainda mais sobre testes, tipos de testes diferentes e tal. Para você, como você enxerga isso? Até onde um dev ou uma deva dentro da equipe ali, né, da squad e tal, tem que sacar do troço, tem que sacar desse lance devopeiro para facilitar o trabalho dos profissionais realmente especializados, ou simplesmente eu sei
beleza, eu sei que eu vou rodar lá na cloud, né? Na AWS, eu sei que, putz, os protocolos que vão ser utilizados são esses, o servidor que vai ser utilizado é esse, o sistema de arquivos é esse, é isso que eu sei. Tô tranquilinho aqui agora. Até onde eu tenho que manjar sobre isso? Bom, vamos lá. Eu sou sempre a favor do pessoal sempre aprender mais, desde que isso não atrapalhe outras coisas, né? Então, pro pessoal de dev, a prioridade é sempre aprender mais sobre o framework que ele está utilizando, sobre a parte de dev. Essa é a prioridade, tá? Porém, é importante você saber É importante você ter uma ajuda, digamos assim, se ajudar um pouco o pessoal de infraestrutura, o pessoal de DevOps. É importante você tentar sempre conhecer um pouquinho mais. Mas o pessoal de DevOps está aí para facilitar essa integração, tá? O pessoal de DevOps está aí para ajudar o pessoal de Dev a cuidar dessa parte de cloud, a cuidar dessa parte de servidores, a cuidar de tudo isso. Então, se você é focado em Dev, não dê uma atenção, mas não se preocupe muito com isso, tá? E se você é de Dev, agora por sua vez, se você é de DevOps, foca bastante em aprender sobre redes, em aprender sobre servidores. Pega uma linguagem de programação e tenta estudar ela um pouco mais a fundo. Então pode ser Python, pode ser JavaScript, pode ser C, C++. Fica livre aí para qualquer tipo de linguagem, mas tenta pegar uma linguagem de programação e estudar um pouco mais a fundo. DevOps tem um pé forte em Dev. Ele tem essa pontinha em Dev. Então você tem que conhecer também a parte de Dev. Massa demais. Eu concordo bastante que tem que ser o mais integrado possível. O nosso trabalho não é fragmentadinho, né? Você não fica na sua caixa codando e depois você não quer nem saber onde aquele código vai rodar. Tudo mais, é interessante que você conheça como é o processo de deploy, o que está sendo utilizado ali, o local que vai rodar, qual que é a máquina ali que tem, né? Memória, processador. Quanto mais informação você tem e você conseguir utilizar essa informação, provavelmente melhor você vai conseguir produzir o seu código. Só que aí, entrando um pouco mais nesse guarda-chuva devopeiro, aí então tem várias coisas que a gente poderia falar aqui. Vamos pegar uma que tem bastante chance de aparecer código afora, que é o que a gente chama de infraestrutura como código. Então, antes de falar das tecnologias sobre isso, ou da tecnologia talvez mais famosa aí atualmente sobre isso, dá uma palhinha pra gente. O que é isso que a galera fala de ter uma infraestrutura descrita ali, né, como código ou algo assim? Bom, a infraestrutura como código é uma área que a gente tem dentro de DevOps que é para facilitar o nosso dia a dia. O normal seria o quê? Eu vou subir uma máquina, por exemplo, na AWS. Eu vou subir uma máquina na AWS, aí eu vou fazer login nessa máquina, eu vou conectar nessa máquina, aí eu vou colocar todas as configurações dela na mão, para depois puxar o código do dev, provavelmente do Git, de algum servidor Git, e depois colocar esse código em produção. Com infraestrutura como código, a gente consegue descrever todas as etapas num pedaço de código, como se fosse um código. E a gente consegue só dar um comando e mandar esse código executar. Esse código vai subir a máquina, vai configurar a máquina, trazer o nosso código e executar esse código pra gente. Então, vamos supor, fazer na mão. Se fazer uma vez, ok. E se a gente for fazer 10? Se a gente for fazer 20? Você pode esquecer alguma coisa no meio do caminho. Agora, se está rodando como código, você não tem como esquecer. É um código, ele vai executar o código passo a passo. Todas as vezes, então vai te economizar tempo e você vai ter mais certeza do que está acontecendo. Além disso, já está tudo documentado, porque já está tudo em código. Bom demais. Eu lembro muito que quando eu fazia meus projetos pessoais, eu sempre fazia tudo manual. Eu ia lá, subia a máquina, instalava as coisas, fazia pull do código do servidor do Git, derrubava o que estava no ar, colocava o próximo no ar, tudo mais. E aí, mas eu tô aqui tentando lembrar, né, pra gente tentar traçar aqui a linha do tempo, que é, antigamente, quando a galera queria automatizar isso, o povo fazia aqueles scripts em bash lá, né? Então ia lá e metia lá os apt-get da vida que tinha que baixar as coisas, aí parava o que tava rodando, subia, fazia um git pull ali na mão pra baixar para baixar a versão nova ali do código. E com o tempo eu pelo menos fui passando, né? Eu fui vendo essas tarefas irem sendo automatizadas por ferramentas cada vez mais interessantes. Hoje em dia, a que eu escuto muito falar é uma que chama Terraform. Faz sentido falar de Terraform, infraestrutura de código? Se você quiser até contar um pouco da evolução da coisa até chegar no Terraform, pode ser legal. Faz sentido sim a gente falar disso.
Mas vamos falar um pouquinho da história, então, pra gente chegar até o Terraform. A gente realmente utilizava bastante essa parte de bash antes, escrevia os arquivos .sh, que são executáveis do Linux, geralmente. E esses arquivos tinham... a gente colocava na máquina e executava esses arquivos, e esse arquivo configurava a nossa máquina. É um jeito de infraestrutura como código? É um jeito. É recomendado? Não é recomendado. Por quê? Você tem várias maneiras diferentes de fazer esse arquivo, que vão dar o mesmo resultado. Porém, se eu passar o meu arquivo para você, talvez você não entenda o que está acontecendo nele, porque a minha lógica é diferente da sua. O que nessas ferramentas como o Terraform não acontece, porque eles são padronizados. Além disso, um arquivo, por exemplo, que eu fiz para rodar numa distribuição Ubuntu, não vai rodar numa distribuição Arch, que trabalham com gerenciador de pacotes diferentes. Então, por exemplo, o apt-get do Ubuntu não roda em Arch, o Arch roda Pacman. Então você tem que mudar todo o seu arquivo, o que também não acontece com outras opções tipo Terraform e Ansible. Eles já são preparados para isso. Hoje em dia ficou mais unificado essa parte. Ele fica mais conciso. Além disso, tem uma coisa importante que chama idempotência. É um nomezinho difícil, mas o que significa isso? Ferrou pra você que tá vendo, né? Idempotência deu uma bela ferrada. Vou esperar aqui que o Leonardo explique esse bagulho direito pra gente. Bom, vamos lá. O que é idempotência? Eu posso rodar esse arquivo que eu tenho quantas vezes eu quiser e vai sair o mesmo resultado. Então, meu arquivo SH, se ele muda um arquivo, por exemplo, ele adiciona uma linha em um arquivo. Se eu rodar ele de novo, eu vou ter 2 linhas no arquivo. Se eu rodar ele de novo, 3 linhas nesse arquivo. Não, às vezes não é isso que eu quero. Agora, com Ansible, por exemplo, e Terraform, eu consigo subir as minhas máquinas e configurar minhas máquinas. E se eu subir de novo... e se eu tentar subir as máquinas em cima, ele fala, essas máquinas já estão criadas, não vou fazer mais nada. Ele já sabe isso pra gente. E para configurar as máquinas, ele vai verificar se a configuração já foi feita antes. Se tiver alguma atualização, ele vai atualizar, senão ele não vai mexer nas máquinas. Então a gente não tem o risco de sobrescrever alguma configuração que a gente já fez antes. Animal demais, saquei. Eu realmente parei lá atrás, né, quando eu fazia minhas coisas, eu admito. Mas eu tô tentando acompanhar, E hoje em dia o Terraform é realmente o mais famoso, é o que a galera mais está utilizando, ou é simplesmente mais um dentro da sacola de ferramentas que possibilitam utilizar a infraestrutura como código? Então, o Terraform é uma ferramenta, ela é uma das ferramentas mais atuais que a gente tem hoje em dia, que estão mais recentes, mais atualizadas. Ela tem uma vantagem que você pode criar o que a gente chama de módulos dentro dele. Então, por exemplo, a AWS tem um módulo, o Google Cloud tem um módulo. O Docker, se você quiser rodar só na sua máquina local, também tem um módulo. Agora tem até um módulo, para você ter uma noção, com o Spotify, para criar playlists automáticas no Spotify. Por quê? Porque é um código aberto e qualquer um pode escrever módulos para ele. Então, por ele ter essa vantagem de ser código aberto e você poder escrever o código à vontade se você quiser, tem uma quantidade muito grande de módulos prontos para você poder utilizar. Então, isso é uma vantagem que ele traz que outras ferramentas, como Puppet ou Thief, por exemplo, não traziam. Valeu demais por toda a explicação. E também vou deixar aqui para você mais 2 vídeos, caso você tenha se interessado pelo tema e queira se aprofundar ainda mais. Era isso, tchau!